Boa noite a todos. Bem, na verdade eu vou tentar, o que eu preparei aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco mais geral, mais reflexiva do que como discutir, como avaliar políticas públicas. Tá? Então, posso, depende de como caminhar a conversa, posso dar exemplos. Eu trabalhei como acadêmico, como avaliação de política pública, né? Fazer avaliação, teste, experimentos, etc. E tive, como o Nelson falou, um período de 7 anos no governo federal, 2 anos no Ministério da Fazenda e 5 anos no Ministério da Educação. Então, são um pouco de reflexão. Deixa eu ficar aqui, tá bom? Você imagina que na televisão o telão está aqui a tela está desse lado para quem está assistindo. Eu não vou ficar na frente? Não, você ficar desse lado. Tá. Tá bom. Legal. Então, se a gente pegar o debate sobre políticas públicas, em qualquer área que a gente olhar, o debate costuma ser quente. Educação, agora saúde. E às vezes, a gente não consegue nem identificar o porquê que as pessoas divergem tanto, quais são os pontos que fazem elas divergirem. Né? Então, a pergunta geral que eu queria trazer aqui para a gente refletir são algumas perguntas que, por exemplo, por que as pessoas divergem tanto? Pessoas do debate, estou falando de um debate público, mas a gente tem colegas, famílias, sai a discussão de políticas públicas, frequentemente ela caminha em discordância, em pontos de vista separados, mas às vezes nem é fácil identificar o ponto. Então a segunda pergunta mais específica, quais seriam as fontes para a discordância? Por que as pessoas discordam? Bem, eu acho que nós podemos pensar em 3 fontes principais por que as pessoas discordam. Interesses, valores e modelos pelos quais a gente decodifica o mundo que a gente vive. Como a gente acredita que ele funciona, o modelo de funcionamento do mundo. Então, interesses óbvios. Tá? As pessoas têm interesses diferentes, portanto elas defendem políticas diferentes. Então esse é um caso bastante óbvio. Tá? O exemplo que eu dou aqui para pegar uma política bem local. As pesquisas sobre política do tabagismo, isso quando foi feitas as leis, tendia a ter muito mais suporte entre não fumantes do que entre fumantes, mas vários exemplos a gente pode dar que os interesses das pessoas afetam diferentemente. Então, sobre impostos, cada um tenta defender que pode querer que os impostos recaiam mais sobre outros tipos de atividades que não a deles. Mas, tirando esse caso, mesmo pessoas que não têm interesse nenhum envolvido em qualquer política, pelo menos interesse direto, ainda assim elas podem divergir porque elas têm valores diferentes. Elas têm crenças, valores do que é correto, a sua posição, o que é o bem comum, sobre o que é o justo, elas podem divergir. Então, se você cai em alguns debates sobre pena capital, ação afirmativa, aborto, mesmo que não tenha nenhum interesse imediato das pessoas, elas podem divergir muito forte nisso. Se eu tenho uma política mais que devia favorecer o crescimento econômico, a distribuição de renda, as pessoas podem divergir. E terceiro, as pessoas podem ter modelos diferentes de como o mundo funciona. Ou de outra forma, qualquer impacto o impacto que uma política pode ter no mundo, elas podem divergir. Certo? Então, um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do salário mínimo. 2 pessoas com valores parecidos, e sem qualquer interesse, direto ligado à questão, podem divergir de uma política porque elas acham que o salário mínimo tem efeito diferente na sociedade. Então, Nelson ele é favorável ao salário mínimo porque ele acha que isso vai melhorar a renda das pessoas mais
trabalhadores com condições menos favorecidas. E eu posso achar isso contrário, não porque eu não gosto do resultado que ele tem, mas eu acho que pode aumentar, sei lá, a informalidade, desemprego e o efeito vai ser contrário do que ele. Nossa divergência é sobre qual é o impacto do salário mínimo na sociedade. Não tem valor nem interesse econômico. Então essas são as três principais fontes. Mas quando a gente olha no mundo real, é difícil você decodificar, então, quando é valor, quando é interesse, e as pessoas, elas mesmas podem até não ser conscientes das suas posições de valores e interesses. Então, eu tenho tendência a ser mais favorável a uma política que vai no interesse, embora nem tenha percebido assim, do que o contrário. A gente tende a acreditar nos modelos de funcionamento do mundo porque eles são mais convenientes do que quando não são. A gente vai para o médico, vai em vários médicos, a gente tende a pegar aquele que o resultado nos convence, é mais do nosso que a gente gostaria, nem sempre o melhor. Então essas fontes, elas são misturadas, as pessoas podem achar que estão fazendo sem levar interesse, mas pode estar levando as condições, mas as fontes principais não é fácil de você decodificar quando é um, quando é outro, mas são essas as principais fontes. Bem, dentro de qualquer princípio ético, alguém pode justificar que levar seus interesses em consideração, mais do que de outras pessoas, é defensável. Do ponto de vista pessoal, um pai pode estar mais preocupado com seus filhos do que os filhos dos outros. Tá? Então, do ponto de vista pessoal, você levar em consideração seus interesses, até você votar olhando interesses pessoais, não só isso, mas é possível justificar. Entretanto, num debate público, vocês como candidato, não dá para vocês levarem questões pessoais como no discurso público. Olha, eu sou a favor de fazer essa fonte porque eu moro naquela casa ali, fazer aqui, vai valorizar, então apoiem essa minha medida. Não é plausível, não é defensável. As pessoas podem até levar isso em consideração conscientemente, podem até mentir, falar que não está levando, mas o discurso que ela vai ter que apresentar, o interesse pessoal não pode aparecer. Tá? E qualquer debate sobre filosofia moral, sobre teorias éticas, a primeira coisa que tenta fazer é tirar o interesse do quem está debatendo como argumento principal. Então, se a gente quiser fazer um debate sobre políticas públicas, nós temos duas fontes para... Eu gosto dessa... Isso é uma tradução livre que eu fiz no texto do Amartya Sen, ele diz o seguinte: uma justificação pública plausível de determinada política pública requer algum argumento de natureza moral, sustentando que as aspirações de todos os membros da sociedade foram, de algum modo, levadas em consideração. Isso que qualquer debatedor, no plano público, vai ter que fazer. E vocês, como candidatos, vão ter que vocês estão levando em consideração todas as pessoas que, de alguma forma, podem ser afetadas por essa política. Então, debate público sobre políticas públicas, argumentos baseados no interesse pessoal dos debatedores não são aceitáveis. Então, eu vou tirá-los. A pessoa pode até levar ele lá, mas não tem que esconder ele, porque não vai como critério de validação. Então, o debate racional de políticas públicas vai se resumir a dois tipos de argumentos: os de natureza moral ou valores, o que você defende que tem que aumentar a desigualdade, reduzir a desigualdade, mais que crescimento, ou o contrário, porque combater a inflação pode ser mais importante agora do que crescer, arrumar emprego. Você vai ter que justificar isso. E sobre as formas de funcionamento, por que eu acho que o salário mínimo tem um impacto e por que ele tem outro. Então, são as fontes que a gente vai olhar. Então, eu vou propor para nós aqui
um debate, imaginar um debate onde as pessoas que estejam debatendo são pessoas que querem, de alguma forma, são pessoas racionais e pessoas que querem o bem comum e querem discutir. Então esse é o debate que eu quero fazer, eu vou tirar qualquer interesse pessoal. Evidentemente que no mundo concreto esses interesses pessoais vão estar lá. Tá? Mas, de alguma forma, se você não conseguir justificar por esses motivos que são os juízos de valores e por o impacto na sociedade, o argumento perde força. E quanto melhor for o debate, quanto mais claro for o debate nesse plano que eu estou propondo, melhor tende o seu debate, ou pelo menos mais claro ele fica. E é isso que eu queria propor aqui, a gente esquecer, vou imaginar um conjunto de pessoas públicas que não estão levando em consideração, não levam em consideração as questões do interesse pessoal do debatedor. Então vocês podem ter que debater com uma pessoa que tem uma posição política completamente diferente de vocês, e seja uma pessoa séria, como debater com elas. Tá? Então esse que eu queria propor, a gente não entrar nas questões de interesses pessoais dos debatedores. Tudo bem? Podemos aceitar esse acordo? Vamos lá. Evidentemente, a gente não pode esquecer que quando a gente for para o mundo prático, aqueles interesses vão estar de volta, mas a gente tem que identificar quais são os argumentos relevantes para determinada política fora eles. Então, essa é o que eu queria propor para a gente conversar. Bem, se a gente vai ter um debate em políticas públicas, tá, a gente tem que pensar um pouco como que seria a regra desse debate. Qual a regra? Qual seriam as regras para quando vai ter um debate público, como a gente organiza as regras para a condução desse debate? Aconteceu alguma coisa assim? Agora Deus. Agora eu deixo. Tá, então eu quero saber quais são as regras para. Então, e eu posso pensar diferentes conjuntos de regras que orientam esse debate, o que eu estou chamando de modelo de avaliação. É como a gente concebe o debate. Então, na avaliação aqui em geral, como avaliação sobre a implementação ou sobre o resultado de uma política implementada qualquer. Então, vamos discutir, o Nelson estava falando aqui de previdência, a proposta do governo de previdência. Isso que eu estou chamando de avaliação positiva, contrária, sustenta a votação, como que você argumenta a favor ou como você argumentaria se estivesse do outro lado. Quais são as regras que a gente imaginaria se o debate fosse ordenado, pessoas racionais e procurando o bem comum, que não é nem sempre a verdade, mas é esse que eu queria fazer o exercício para pegar esses dois elementos. Quais seriam essa regra? O debate pode se dar entre... E quando tem regras diferentes, os debates podem se dar entre pessoas que aceitam as mesmas regras. Então eu e o Nelson temos uma discordância sobre o salário mínimo, mas a gente aceita as mesmas regras. Agora eu e ele aqui temos regras diferentes. Nós não aceitamos as mesmas regras de debate. Eu pego lá, põe a bola no chão, chuto, ele pega a bola e joga na cesta. Joga um jogo diferente. Então o que eu queria trazer aqui, o ponto principal é que a adoção de modelos distintos ou regras distintas é um grande complicador nos debates. Grande vez, você não entende porque as pessoas não se entendem, é que elas têm regras diferentes na condução do que deve ser. Quais são as formas que nós devemos debater. E aí, isso dificulta. Então, tudo que eu vou querer discutir aqui é o debate entre essas diferentes regras. Que eu acho que é um dos elementos, vou propor, tá? Que é um dos elementos um elemento muito importante, porque é difícil de às vezes concordar, é difícil de entender. Até você não consegue entender o teu oponente, porque eles estão com regras diferentes. Está claro?
Bem, então aqui eu já falei, é importante, o objetivo aqui não é analisar debates sobre políticas públicas como de fato ocorrem nas discussões de políticas cotidianas. Tá? O foco é justificação racional de adoção ou não de determinada política feita por interlocutores interessados em promover o bem comum. Tá? Admite-se que o debate político dentro de uma sociedade democrática deve assumir. Isso é um texto. Na verdade, isso é fruto de um texto que depois que eu saí do governo, com a minha experiência de avaliador de política pública, de ter sido policy-maker, eu escrevi. Não que essa questão não está resolvida, a questão da questão democrática, eu estou subindo ela. Quando eu comecei a escrever isso, parecia mais pacífico, né? do que hoje em dia, mas realmente eu não vou entrar nessa discussão. Não que ela não seja importante, ela é fundamental, mas eu só estou discutindo com quem aceita essas regras. Discutir com pessoas que não aceitam essa regra, a gente precisa fazer outro debate, muito mais complicado em certo sentido. Então, estou propondo um debate em pessoas que aceitam as regras democráticas e estão excluindo o seu interesse comum. Mesmo assim, eu quero saber entender por que dá divergência e um pouco. Na verdade, minha explicação, se a gente entendesse melhor esse debate, conseguir organizar melhor ele, tornar mais claro, isso ajudaria muito os debates cotidianos das políticas públicas específicas. Bem, e eu vou discutir, vou propor e vou discutir dois modelos ou dois conjuntos de regras para debater política pública, que eu acho que eles estão, de alguma forma, não formulados tudo assim, mas que estão presentes e que é uma grande fonte de discordância. Um modelo, eu vou pedir para vocês esses nomes aqui, eu vou discutir um pouquinho mais para frente, eu vou estar chamando primeiro de pragmático, e ele tem o segundo como ideológico. Dois modelos. Esses nomes eu tenho mudado um pouco, vou chamar, mas é difícil qualquer outro nome, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com esses termos. Espero que não seja nenhuma dos dois pejorativo. O primeiro toma como referente o estado atual da sociedade e adota um critério de melhoria. Algum critério de melhoria que tenha a ver com o valor das pessoas. Eu acho que uma boa sociedade tem que ser mais igualitária, uma boa sociedade tem que ser mais rica no geral, alguns critérios desse tipo. E, feito isso, analisa o progresso social, se nós estamos melhorando por esse critério de melhoria. Por exemplo, esse é o critério da ciência. A ciência não tem nenhum fim nenhum, ela quer aumentar o conhecimento, o progresso científico é mantido como aumento da quantidade de conhecimento existente. Isso é mais fácil falar do que fazer, mas esse é o princípio que está por trás. E eu vou por um segundo que eu vou chamar de ideológico. E eu vou usar muito preciso o que eu vou chamar de termo ideológico lá na frente. Toma como referência características ideais na forma de organização da sociedade ou de uma esfera dela, e em termos de instituições e modos de conduta do setor público. E toma como ideal e a serem perseguidas. Considera que houve progresso, não se melhorou em relação ao passado, no meu critério, mas se essa mudança, essa política nos aproxima dessas condições ideais. Eu tenho uma referência, o que muda são as referências. Eu falo, eu tenho um mundo que é, esse que está aí, e eu vou identificar problemas nele, que eu acho problemas dados meus valores, a gente vai discutir quais são, e eu tento simplesmente melhorar, aliviar, eu chamo de pragmático. O outro não, eu tenho referências que eu construo ideais, e as políticas boas, aquelas que me encaminham naquele sentido. Eu acho que isso provoca uma diferença fundamental e põe um problema de comunicação entre os dois grupos. Isso são tipos ideais também. Na prática, as pessoas podem misturar. Para alguns tipos de política, usa mais de um jeito, outras de outro. Isso não é. Mas esses tipos de argumentação, tento isolá-los para a gente poder fazer os debates e pôr os argumentos.
conceito-chave de avaliação de política pública que eu vou considerar aqui é o progresso social, o qual vai divergir o que é progresso social no que eu chamo desses dois modelos. Então vamos ver primeiro o pragmático. Eu vou citar a definição mais ou menos. Existe progresso social quando ocorrer uma mudança no estado social, eu tenho um texto disso e eu não vou entrar nos detalhes, eu defino essas coisas todas, mas eu não vou entrar aqui, vamos pegar só a parte mais intuitiva. E por um critério de julgamento pré-estabelecido, o estado social atual é considerado melhor. Então, o pragmático ele olha como nós estamos, tem um critério de melhoria e vamos ver se vai melhorando. Vamos caminhando. Se está melhor, foi boa política, progresso social. Mas eu posso falar, não, isso não é critério, porque você pode estar melhorando, mas está me afastando do ideal. Então, a mudança, a análise pontual, ela pode não ser muito interessante. Então, existe progresso social quando ocorrer uma mudança na forma de organização da sociedade que nos aproxima de instituições ideais e modos de conduta do setor público ideais. Essas são as duas diferenças, tá? Tudo bem? Está claro? O que eu vou trazer aqui que é meu ponto básico? Vou discutir rapidamente aqui esses dois modelos e vou tentar fazer uma defesa aqui do que eu chamo de modelo pragmático. Tá bom? Isso que eu vou propor aqui é polêmico, a gente pode discutir depois um pouco sobre isso. Vamos começar com o modelo ideológico? Bati alguma coisa aqui. Deixa eu pegar uma água aqui. Eu sempre estou acostumado com um pequenininho, que só tem seta para ir para baixo, Modelo ideológico. Por esse modelo, a primeira tarefa seria identificar um conjunto de instituições ou modos ideais de conduta do poder público ao qual deve ser perseguido. Por exemplo, discussão de política pública, de saúde, a primeira tarefa seria caracterizar a organização ideal de um sistema de saúde. Ou ao menos alguma dessas características ideais que o sistema de saúde deve ter. Então, o que a gente quiser discutir de educação, em algumas áreas, onde eu acho que em algumas áreas de educação esse modelo ideológico é bastante forte, as pessoas sentem como seria um sistema ideal de educação. Essa é a primeira discussão. Devia ser assim, devia ter um setor público, todo público, devia ter os professores, deviam fazer assim, ganhar tanto, a carreira devia ser assim. Você vai montando uma ideia de quanto devia ser o gasto por aluno, vai montando um sistema ideal e a gente vai analisando depois se as políticas que estão sendo aplicadas na prática aproximam ou não disso. Esse sistema ideal pode estar associado a uma forma mais ampla de sociedade, o ideal socialista, o ideal liberal, qualquer que vocês queiram, mas não precisa. Eu não estou dizendo que o modelo ideológico tem que ter uma visão total da sociedade. Eu tenho uma ideia de um sistema educacional ideal e eu vou ser ideológico se eu fizer isso, pelo menos nesse caso, nessa política. Tá? Então, esse é o tá? Enquanto a política lógica tem uma visão de uma sociedade socialista, uma sociedade sem o setor privado, então o meu sistema de escola, o meu sistema de saúde vai ser determinado por isso. Mas não precisa ser isso. Eu posso ter uma ideia de sistema de saúde e não ter em outras áreas. Por esse modelo, a primeira tarefa seria identificar o conjunto de instituições ideais de conduta do setor público que devia ser perseguido. Acho que eu já falei disso, né? Definidas as características ideais da organização, como deve ser o sistema ideal de saúde, então a política pública deve ser julgada se a política que eu estou fazendo em saúde está aproximando ou está afastando desse ideal. É assim, esse é o jogo.
O que caracteriza esse modelo de avaliação não é o fazer conjecturas sobre instituições ou condutas ideais, mas usar esses ideais como forma de validar a política. Isso aqui é fundamental para a minha discussão. Olha, nada contra, então a gente vai fazer uma coisa de saúde, a gente pensar como seria um sistema de saúde ideal. Pode fazer, e isso não torna ninguém um modelo ideológico. Mas você não pode usar isso para validar a política. Tá? Uma coisa é você fazer o ideal para você pensar. Mas, hora de validar, se você não for... o modelo ideológico usa aí como validação. Tá? Se você é um pragmático, você pode fazer um modelo ideológico, vou mostrar lá, você pode fazer um ideal de política de saúde, etc. Mas você não vai usar para validar. Quando chegar no empírico, vou mostrar que no pragmático a validação tem que ser empírica. Tá, melhorou a saúde? Essa é a validação. Porque quando o problema ideológico é que você faz um construto do que seria ideal e usa como validação. Você se isola de qualquer resultado prático. Essa vai ser minha crítica, mas eu estou adiantando ela aqui. A política pública não será avaliada pelo seu impacto. Nesse caso, ela não é avaliada pelo seu impacto no Estado social. Então, se eu sou um avaliador ideológico e acho que o setor, a educação deve ser toda pública e feita por escolas públicas, e ela defende aqui que possa ter escolas de organizações sociais conveniadas. E ela vem com os resultados mostrando que ela fez que melhorou muito, com o mesmo custo melhorou muito o aprendizado dos alunos. Um avaliador ideológico vai negar, não vai entrar nem aí com as suas respostas e nem com os seus resultados, porque você está se afastando do sistema ideal dele, que é as escolas têm que ser públicas, feita por instituições públicas. Um exemplo, ia pensar outros. Tá? E usa como critério de validação. E por que você não pode olhar os resultados? Porque só quando todo o sistema estiver implementado você pode olhar. Então, se o sistema demora muito para construir esse ideal, se ele for muito pertinho, tudo bem, eles vão ser parecidos, os problemas não vão ser grandes. Mas se eles forem muito distantes, então fala, olha, então nós temos que fazer lá uma liberalização da economia, não deu nada certo, mas que a gente ainda não chegou no fim, também tem que esperar, mas a gente continua pondo. Tá? Esse é o típico do ideológico na minha visão. Seria necessário, por exemplo, se o sistema de saúde fosse todo implementado, com seus resultados, só nesse caso os resultados poderiam ser colocados. Bem, esse termo tem apanhado muito usado em ideologia, porque o termo ideologia tem sido usado com muitos diferentes sentidos. E todo mundo tem uma ideia de que é ideologia, mais ou menos, mas cada um tem uma ideia, às vezes, um pouco diferente da outra. A forma mais frequente, pelo menos, em alguns textos que eu fui pegar todas que tentaram olhar os sistemas de ideologia, a forma mais frequente parece hoje em dia que são conjuntos de valores usados por questões não epistêmicas. A epistêmica é alguma coisa não ligada ao conhecimento, tá? Que são conjuntos de crenças segura por um conjunto específico de pessoas. Tá? Lá no Marx, ideologia burguesa, ideologia nacionalista. Você tem um conjunto de ideias que são seguras para um certo grupo. No caso do Marx, até ser segura ao interesse de certo grupo. E até o grupo que não tem interesse acaba usando o que eles chamavam de alienação. Né? Mas eu vou usar aqui ideologia de uma forma, eu estou chamando de uma forma muito mais restrita do que essa daí. Eu estou usando ideologia a crença de certas características consideradas ideais da forma de organização da sociedade, de instituições, conduta do setor público, que são ideais e por esse motivo deve ser perseguido. Na verdade, é o compromisso com certas ideias de organização da sociedade. E eu tenho um compromisso de buscá-la.
isso estou sendo ideológico. É muito mais restrito do que geralmente está sendo usado. Eu já podia chamar outro nome, mas acho que não facilita. Por exemplo, na minha ideia, que o conservadorismo para mim é uma forma de ideologia que toma o estado presente como ideal. Então qualquer mudança é ruim. Qualquer mudança é ruim. Se eu tomo o estado presente como o ideal, ou acho que tudo é muito arriscado sair dele, porque pode levar para mundos que eu não conheço, torna uma posição de manter. Isso que eu vou chamar isso de uma posição ideológica. Não é só ideologia, é só construção de mundos futuros não conhecidos, utópicos. O conservadorismo tem um compromisso com o estado atual. Vamos ver o pragmático? Nesse modelo, não há nenhum ideal a ser perseguido. Nós temos o mundo que temos. A gente procura identificar problemas nesse mundo, que a gente acha ser problema, conforme nossos juízos morais, nossos valores, e que a gente acredita que a gente pode consertar, que é possível mudar. Eu acho que o sistema de pobreza é muito alto, a desigualdade é muito alta, e eu acho que isso é um problema, e acho que é possível de transformar. Tá? Não tem nenhuma forma construída de como seria a sociedade que vai reduzir isso. Eu tenho um objetivo a buscar. Realizar um diagnóstico das principais causas, propor medidas ou políticas públicas buscando melhorá-la ou minorar o problema, e depois avaliar se a política pública produziu os resultados que a gente queria, com alguma medida de sucesso, que a gente chama na literatura de avaliação de impacto. Bem, o modelo pragmático, a avaliação do impacto é um papel fundamental. Na outra perde um pouco o papel, porque o impacto só vai acontecer quando eu fizer tudo. Então, fazer avaliação do impacto pode ser. O modelo pragmático é dando grande destaque ao que denomina-se avaliação de impacto. O que é avaliação de impacto? Análise do efeito causal de uma política no estado social. A avaliação de impacto pode ser realizada ex ante, antes da política, ou ex post, depois da implementação da política. Na avaliação de impacto se restringe. Na prática, eu não consigo avaliar todos os impactos de uma política, fazer uma política de saúde, sobre a sociedade. Porque pode ter tanto impacto que eu não sei. Então, geralmente, se escolhe alguns resultados que você vai tentar medir. Uma vez que a avaliação de impactos ex ante, ex post, envolve a investigação de um efeito causal, a emissão monetária causa inflação, sei lá, um efeito causal, e o método científico, a investigação, e a ciência está preocupada com efeito causal, uma avaliação de impacto, a gente pode trazer os métodos científicos para avaliar o impacto de uma política. Então, se você quer fazer uma política de educação, o que você acha que são os... Por que você quer mudar a educação? Fala, porque os alunos não estão aprendendo. Ah, então tá bom. Então tem que fazer isso, aí vamos lá medir se os alunos estão aprendendo agora. Esse é o jogo. Veja, se a gente pega, vamos ter uma política educacional lá, no meu grupo aqui, mais ideológico. Como seria um sistema ideal de política de educação? A gente vai discutir. Aí meus amigos pragmáticos aqui falam assim, o que está ruim na educação? Os alunos não estão aprendendo muito, tal. O que a gente pode, por que eles não estão aprendendo? Acho que é isso, faz isso. E propõe a política, e depois a gente avalia se essa política deu certo ou não. Está claro, gente, a diferença? A avaliação de ex ante para esse é fundamental, porque ela é importância para a implementação. Por que ela é ex ante? Na verdade, eu tenho que identificar qual vai ser o impacto da política que eu nem implementei ainda. Então eu tenho que identificar quais os mecanismos que a política vai fazer efeito e tentar ver se na literatura quais as evidências que eu tenho que esses mecanismos funcionam. Então eu vou fazer uma política de saúde, porque eu vou fazer uma política de trânsito,
uma política de crime. Então tem que saber o que eu identifico como a causa e por que essa política vai através dessa linha. Isso aí é chamado teoria da mudança. Qual é a teoria da mudança? Por que essa política vai ter esses resultados? Qual a teoria da mudança tem? Quais são os elos que a teoria da mudança tem? E como é que é a evidência que fala sobre ela? Então, o cara vai lá, temos que reduzir a violência, então vamos aumentar a pena. Então você está identificando que o problema é que a pena é curta. Qual a evidência que você tem disso? Tá? Se você não identificar teu modelo de mudança, você não consegue avaliar. Você não consegue avaliar. Olha, eu estou fazendo essa política e eu acho que o mecanismo que está dando é esse e ela atua aí. Ela pode estar certa ou errada. Por isso que você vai avaliar depois. E eu posso usar políticas feitas em outros lugares, mas isso também não é prova de nada. Mas já a avaliação ex post, depois da política feita, ele fez a política de educação, dizendo que ia melhorar. Agora já implementou, a gente vai lá e faz a avaliação de impacto ex post. Melhorou mesmo. Vou pegar um grupo de escolas que não teve intervenção, outro que tem toda uma técnica e tem toda uma literatura que é voltada para isso. Sobre certas hipóteses, consegue identificar esse efeito causal. Então, o político, o governador que está interessado nisso, vai ter nas suas equipes pessoas especializadas nisso para fazer. Você falou que vai ter, vamos ver, chama lá, tem técnicas, acabou de sair o prêmio Nobel de Economia dos economistas que fazem isso, exatamente isso, avaliação de impacto. Duflo, Kramer e Banerjee são 3 economistas que fazem isso. Foi o último prêmio Nobel, é isso que eles fazem, avaliação de impacto. Experimental, etc, etc. E eles vão para fazer como eles fazem, eles estão na implementação, tá? Na verdade, eles importam do que é na medicina. Tem um grupo de pessoas que estão uma certa enfermidade, eu tenho uma droga, eu vou sortear uma parte, recebe o tratamento, outra parte vai receber farinha, placebo, tá? E eu vou ver se tem diferença entre essas duas. Fazer isso em medicina eles fazem há muito tempo, mas em ciências sociais é muito mais difícil. Eles vão logo lá em comunidades para implementar política, eles estão lá desde o começo, eles vão sorteando, tem todo para fazer isso, avaliação de impacto. Falta no Brasil tradição de avaliar as políticas. A gente faz política e não avalia se elas deram certo ou não. Nesse modelo, naquele outro modelo tem menos importância. Aqui tem uma importância fundamental. Bem, pragmático também, se a gente pegar na filosofia, tem um monte de coisa sobre o pragmatismo, uma corrente filosófica. Eu peguei eu vou traduzir aqui, que eu achei uma sintética do que é isso. Para um pragmático da filosofia, a eficiência na aplicação prática, tá? O que funciona na prática, de alguma forma providencia um padrão de determinação de verdade em caso de afirmações, de correção no caso de ações e de valores em caso de valor em caso de avaliações. Então isso é um pragmático filosófico, não tem isso. O que tem valor é o que funciona na prática. Eu estou usando uma forma mais restrita ainda. O pragmatismo é mais específico. A ideia é que a avaliação de política pública deve ser realizada tendo como base a capacidade da política pública resolver ou amenizar um problema identificado previamente, que nós identificamos como problema. Meu amigo aqui falou que tinha um problema que eu não aprendia. Fez uma política, agora eles estão aprendendo mais? Senão não deu certo, né? Bem, e aqui a principal
dificuldade de comunicação entre os adeptos desses dois modelos diz respeito ao que eles procuram, eles tentam responder com perguntas diferentes. Tá? Deixa eu pegar a palavra aqui. Enquanto os adeptos do modelo ideológico perguntam, por exemplo, sobre o sistema público ideal de saúde e sobre as intervenções que aproximam desse ideal, os adeptos do modelo pragmático perguntam quais as deficiências do atual sistema e como podemos melhorá-lo. Essas são as perguntas que são totalmente diferentes. E isso põe um ruído, tá certo? Na discussão, porque as pessoas estão preparadas para debater com quem tem o mesmo modelo de avaliação. Então, se eu sou uma pessoa ideológica, eu acho que, vou pegar o exemplo da educação, eu acho que a educação tem que ser pública, oferecida para o setor público, aí ela vem e põe lá um modelo de organizações sociais e mostra que eu nem vou olhar porque ela está se frascando. E mais, vou entender ela como uma privatista, entendeu? Porque eu vou imaginar que ela tem um outro ideal que é diferente do meu, porque eu vou enxergar nela o que me move. E ela vai falar, esse cara é ele é desonesto, porque ele nem olha para minhas avaliações aqui, melhorou a nota dos meninos, eles estão aprendendo mais. Ele tem alguma coisa esquisita, porque eu não olho, porque ela acha importante, que é a avaliação de impacto que ela traz lá, e eu dou a menor bola para ele. E tento colocar ela no meu modelo. E eu acho que é uma fonte enorme de desentendimento. Eu venho da universidade, isso acontece um monte em saúde e educação. Em educação, então, tem essas divergências. As pessoas não conseguem conversar, às vezes, porque elas têm modelos totalmente distintos do que deve ser a regra. Se a gente não combinar como é a regra, se a gente chuta a bola no gol, se a gente joga ela na cesta, fica difícil jogar. Bem, então eu vou rapidinho. Agora, apresentados o modelo, por que eu acho que o modelo pragmático deve ser preferido? Eu acho que vou tentar ir mais rapidinho. Bem, principal crítica ao modelo ideológico, agora eu vou fazer uma por que eu acho que o modelo pragmático deveria ser preferido. O modelo ideológico de avaliação, ele é menos apropriado para usar método científico, porque ele é menos apropriado para usar avaliação de impacto, que é efeito causal, e tende a tornar as pessoas dogmáticas. Eu tenho uma crença no mundo, ele está longe, então eu fico acreditando. Ninguém consegue provar que aquele mundo que eu imaginei está errado. Ninguém consegue, porque não foi implementado. Eu tenho uma crença nele, eu fico seguro nele. Tá? Você tende a manter, as pessoas mais ideológicas acabam, nesse sentido que eu estou chamando de ideológico, tá? Acabam sendo mais dogmáticas. A tarefa do avaliador pragmático é mais modesta e factível. Não é fácil, mas é mais modesta e factível em um conjunto, porque ele está preocupado em avaliar o impacto de sistemas não de ideais, mas de pequenas políticas mais tópicas. Se não for impossível, é muito mais difícil de submeter testes de políticas ideais ou sistemas ideais do que políticas particulares. Como é que eu posso saber se o sistema de saúde ideal, que nunca foi implementado, por exemplo, pelo menos ou não aqui, vai ter um impacto positivo? Como é que eu posso me apegar ferrenhamente a isso? A superioridade dos sistemas ideais era feita puramente teórica, enquanto a avaliação pragmática ela tem um lado muito mais empírico, usa muito mais os resultados empíricos para... Então, um avaliador ideológico está disposto a permitir pioras no curto prazo, um recuo para avançar mais, e dessa forma ele está disposto a barrar, eu estou barrando, eu como ideólogo barrando a evidência dela que as coisas estão melhorando, porque a política dela me afasta da minha política ideal.
o modelo pragmático pode ser o da ciência e ele tem o critério de progresso da ciência. Eu quero ampliar algum critério, por exemplo, de desigualdade, de pobreza, e eu vou medindo isso, sem ter uma construção ideal. Não sei para onde o mundo vai, pragmático. Não sei para onde vai. A gente vai para onde melhor e deixa ele aberto. O modelo pragmático, ele está implícito uma doutrina reformista, o conservador é um ideólogo, tá? Tem uma ideológica, a postura do conservador, e também ele não tem compromisso com utopias lá na frente, de sistemas, qualquer coisa disso. Então, ele é um reformista. Tá? Então, o modelo pragmático está implícito. Uma crítica que você pode fazer do modelo ideológico é que, se eu ficar só em políticas pontuais, eu nunca saio de longe do que eu estou hoje. Essa é a crítica que pode ter. Então, se eu quiser uma mudança mais radical, eu preciso sonhar com mundos mais distantes e buscar ele. Agora, a minha resposta é muito arriscado esse sonho, porque a gente não sabe se isso vai dar certo. E, se a gente pegar as ciências, a sociedade muda. Se você mudar aos poucos, não quer dizer que você não vai ter mudança, você não possa caminhar. Você caminha talvez mais devagar, mas com mais segurança. E como o modelo pragmático traz muito mais forma a fazer acordo. Porque a gente pode entrar num acordo sobre uma política específica. Agora, entrar em acordo sobre sistemas ideais é muito mais difícil. E a gente pode usar o conhecimento científico de avaliação de impacto para resolver impasses mais colocados. Então, o modelo pragmático pode permitir um conjunto significativo de políticas que fosse implementada com pouca resistência, deixando controvérsia para as políticas cujo impacto no Estado social são menos claros e sobre aquelas que a questão de valor são muito fortes. Então, acho que, voltando para o nosso caso da educação, fazer uma política que não altera custos, que melhora o aprendizado dos alunos, acho que seria mais fácil, nesse mundo pragmático, de a gente concordar com ela. Se a gente entrar no mundo mais no modelo ideológico, mesmo essa pode ter dificuldade, porque eu posso achar que eu estou fugindo do modelo ideal. Bem, agora eu queria fazer, se a gente abrir as perguntas, eu dei uma reduzida, eu queria trazer o último ponto, que é, vamos supor que todo mundo concordou que todo mundo concorda que o modelo pragmático é melhor, nós somos debatedores, bem intencionados, que só usamos nossos valores e nossos modelos de funcionamento do mundo, e todos concordamos que o modelo pragmático é o mais adequado. Então, todo mundo pragmático. Como é que ficam as divergências de posicionamento político nesse mundo restrito, onde a gente concorda com um monte de coisa importante? Tá? Então, se a gente olhar o debate político, nós temos, geralmente, é usual dividir o universo dos participantes em posições distintas, frequentemente ditas em dois grupos: conservadores progressistas, autoritários democráticos, moderados extremistas, estatistas privatistas, direitistas esquerdistas, etc. É muito comum dividir. Entre esses daí e outros que a gente possa pensar, o modelo, entre aqueles que aderem ao modelo pragmático de avaliação, faz sentido essas separações? E mais específico, eu estou mais interessado, faz sentido separar entre esquerda e direita? Que talvez, provavelmente, é o mais comum e mais antigo de visão política que a gente tem. Às vezes eu estou no carro, ligo o rádio, e tem um jornalista que eu nunca ouvi, primeira vez que estou ouvindo ele começa a falar de política, em 5 minutos eu falo, esse cara é de direita, ou esse cara é de esquerda. Eu acho que a maioria de vocês também é capaz de identificar. Embora definir que esse caso é de esquerda, de direita, nem sempre é fácil. Tá? Alguns gente fala, não sei, esquerda e direita está morrendo. Não precisa, esse negócio não faz mais sentido. Mas a gente continua identificando.
Então, será que faz sentido estar morrendo mesmo? Bem, antes de entrar à esquerda e direita, vamos pegar um que é importante. Outras, como autoritarismo e democracia. É usual. Mas tá? Esse é uma divisão ortogonal, ou seja, ela não cruza com... Ela cruza com a esquerda e direita. Ou seja, eu posso ter uma pessoa democrática e de esquerda, uma esquerda democrática, eu posso ter uma democrática e de direita, uma direita democrática, eu posso ter alguém de esquerda não democrática, uma esquerda autoritária, e posso ter uma direita autoritária. Né? Como estamos vendo hoje, em vários países. Tá? Por exemplo, Bobbio vai ver as regras democráticas como característica marcante que separa extremistas e moderados. Para ele, um extremista é uma pessoa que não aceita as regras democráticas, tanto a direita quanto a esquerda. E os moderados, pode ter moderados, que são para eles os que aceitam as regras democráticas, pode ter de esquerda e direita, não vou entrar exatamente uma definição de democracia, mas todo mundo tem uma ideia clara. Para nossos propósitos, a dicotomia autoritária e democracia não se coloca porque nós admitimos lá no começo que todo mundo adere às regras democráticas quando eu estou no modelo. Se você aceita o modelo pragmático, você adere às regras democráticas. Evidentemente, eu pressuponho que é uma coisa boa, mas não discuti com vocês, está só pressuposto aqui. Tá? Não é um debate sobre teorias democráticas. Estou pressupondo que todos aqui, acho que de alguma forma, partilham disso. Essa é a minha hipótese. Restringindo o universo aos participantes do debate político, aqueles que aderem ao modelo pragmático de avaliação, critérios de demarcação como conservadores e progressistas, estatistas e privatistas também não faz sentido. Tá? Nós vimos que conservadores está fora, porque ele tem uma postura ideológica, um compromisso com o Estado atual. Então essa divisão para nós perde sentido. E privatistas, estatistas também não, no meu mundo, são ideológicos. Se eu tenho um ideal de mundo que tem que ser o Estado ou o privado, tudo isso para mim torna-se ideológico. E a gente discute para frente, eu sei que é polêmico, mas essa, na verdade, é a divisão do Popper, e eu vou do Popper, não, do Bobbio, que eu estou assumindo. Mas uma definição de esquerda e direita faz sentido desde que esquerda e direita seja uma divisão axiológica. Uma divisão axiológica. Filosofia é uma divisão baseada em valores. Se esquerda e direita for uma divisão, não esquerda que é o Estado, não, mas em valores, então faz sentido ter esquerda e direita. Uma teoria que eu aceito, que eu acho fantástica, de axiológica de direita e esquerda. Eu acho que se alguém quiser, um livrinho curtinho, tem em português, traduzido do Bobbio, que é direita e esquerda, que eu acho interessante. Então, uma distinção axiológica, base em valores, né, é feita por Bobbio. Tem como base igualdade. Se der gente no debate, o que separa esquerda e direita é a sua visão sobre igualdade. Essa é a teoria do Bobbio, essa teoria. Se a gente aceitar isso, aí sim podemos ter, dentro dos pragmáticos, posições de esquerda e posições de direita. Isso não significa que a esquerda, então para o Bobbio, a esquerda é mais igualitária e a direita é mais inigualitária. Essa é a distinção. Se a gente aceitar isso. Veja, e aqui é importante que isso não significa que a esquerda tenha como ideal a igualdade total, e nem significa que a direita democrática não leve em consideração a igualdade. É uma questão que o que define elas é a postura dessas duas correntes frente à igualdade. A distância direita e esquerda estaria na diversa postura que as pessoas assumem diante da ideia ou do ideal de igualdade. Não de ideal de sociedade, hein, aqui, de organização, mas de um critério do que torna uma sociedade melhor. Mas para a esquerda, igualdade é um critério fundamental, no sentido, segundo o Bobbio, eu estou pegando tudo isso é Bobbio.
Bem, muitas das desigualdades sociais existentes podem ser consideradas justificáveis tanto por esquerdistas como por direitistas no mundo democrático. Tá? Nós estamos aqui entre pragmáticos, portanto democráticos. Todo quem não é democrático não aceita isso. Por exemplo, desigualdades oriundas das escolhas prévias e conscientes dos indivíduos. Eu e ele tendo as mesmas oportunidades, ele resolveu ir mais para a festa, de moço e tal, e eu resolvi poupar mais, e depois, mais tarde, tenho mais renda que ele. Foi uma decisão consciente, base no fruto, e eu acho que tanto a esquerda e a direita não vai haver problema nessa desigualdade. Se ela é consciente, fruto de opção, ele preferiu uma coisa e preferiu outra. Então, não é qualquer desigualdade que tem que combater. E outras podem ser consideradas injustificáveis para moderados de esquerda e de direita. Por exemplo, aquelas que no passado advinham de escravidão ou leis raciais. Então, um moderado de direita ou um moderado de esquerda, qualquer desigualdade baseada nisso, ele vai tender a questão. Então, não vai ser dele. A questão é que muita da desigualdade é fruto de disputa. E aí a diferença de esquerda e direita. Na minha visão, a direita ela tem, no mundo democrático que nós estamos aqui, todo mundo vai aceitar todas as questões básicas, votar e ser votado, direito de expressão, direito de vir, direito de consciência, tudo isso. As pessoas democráticas, esquerda e direita, vão aceitar. Na minha opinião, a direita, aí não sou eu também, estou pegando um outro filósofo que é o John Rawls, a direita ela tende a pôr a questão da propriedade privada, o direito de eu investir, de eu empreender, de receber o fruto desse empreendimento como uma coisa nesse nível. E a esquerda não vai pôr isso daí nesse nível, não. Vai pôr mais baixo. Ou seja, não, vamos negociar um pouco mais isso. E, por exemplo, John Rawls põe um princípio que é o princípio da diferença, que nem toda a esquerda aceita, mas eu acho interessante, que ele fala: toda desigualdade é moralmente justificável se ela é a favor dos mais necessitados. Então, se eu estou com bronca lá do Jorge Paulo Lema, que ele é muito rico, mas se a gente, ao combater o pior a vida do mais pobre, então é moralmente justificável ter pessoas com isso. Mas não é um direito moral em si de que ele empreendeu, ele tem direito àquilo, como muitos na direita vai colocar como princípio. Então, pegando o Bob argumenta que, com base na diversidade dos seres humanos, as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes em muita coisa. E são iguais em muita coisa. Os seres humanos são iguais em muita coisa. Tá? Então, para o Bob, a direita tende a destacar o que é diferente das pessoas. As pessoas têm interesses diferentes, as pessoas têm dores diferentes, e a esquerda tende a destacar o que elas são iguais. As pessoas têm necessidades, as pessoas têm um monte de coisa. Então, essa é a visão do Bob. Argumenta que, com base na diversidade dos seres humanos, a direita tende a justificar uma série de desigualdades sociais que a esquerda, com base no que elas possuem de semelhança, não aceita. E se isso a diferença é verdade, talvez nós vamos ter que viver para sempre, não sei se para sempre, mas por muito tempo, entre esquerda e direita no mundo. Então nós vamos ter que aceitar esse jogo. Nós vamos se posicionar e vamos lutar pelas políticas do lado que a gente está. Cada um. Então, não vou fazer nenhuma defesa de nenhum dos dois lados, não é meu interesse aqui, mas se aceitar isso, então faz sentido dentro de ter aqueles que adotam o modelo pragmático, ter pessoas com postura de esquerda e postura de direita. E nessa visão de esquerda e direita, provavelmente nós vamos ter que conviver com ela. Aceitando o critério de Bob, a distinção entre esquerda e direita é totalmente admissível entre aqueles que aderem ao modelo pragmático de avaliação. Tem uma conclusão, mas eu vou parar aqui. Então era isso que eu queria trazer. Não sei se... O que nós temos para reflexão é: quando a gente vai olhar para a avaliação de políticas públicas, nós temos que ter clareza no modelo de como a gente julga. A gente tem que ter clareza para poder
e no debate para identificar, às vezes o outro tem um outro modelo de julgamento. Então, a gente identificar isso e falar, olha, na verdade, nossa divergência é que você parte de um princípio que a sociedade, ou o sistema de saúde ideal, ou de transporte, ou de segurança, esse. Eu tenho uma visão mais pragmática de melhorar a partir disso. Então, esses são os pontos que eu queria trazer. Não é uma solução de nada, mas talvez só para uma reflexão. Espero ter conseguido e contribuído com vocês. Muito obrigado. Eu vou até assobiar, porque eu falo, gostou, né? Bom, pessoal, então, obrigado, Reinaldo, a aula foi ótima, realmente. Agora tem a sessão perguntas. Então, eu vou ler e acho que é melhor fazer uma por uma. Não precisa. E aí a gente vai respondendo uma por uma aqui, o Jean vai me ajudando aqui a separar e selecionar. Tá? Então, tem a primeira pergunta aqui do Jonathan Natalício. Cadê ele? Aí, muito bem. Pergunta assim: se debatedores pragmáticos discordarem dos critérios de avaliação de políticas públicas por razões não lógicas, é isso? Axiológicas, desculpa. Por exemplo, igualdade de oportunidade versus igualdade de resultados. Como chegar a um denominador comum? Ótima pergunta. Veja, se eu pegar pessoas pragmáticas, o mesmo modelo, vai ter muita divergência. Tá? Vai ter muita divergência. Isso daqui não elimina a divergência. O que eu espero, quando a gente clareia isso, tornar claro o nosso ponto de divergência. Se eu chegar num debate e falar, olha, nossa diferença é que você está pensando em igualdade de oportunidade e esse igualdade de resultados, de algum tipo de resultado, beleza, chegou bem. Tá? Por exemplo, igualdade de oportunidades está muito mais ligada aos posicionamentos da direita. Porque, veja, se a gente pegar a igualdade geral de oportunidade, beleza, aí eu acho que vai à esquerda e à direita, mas na prática é que a igualdade de oportunidade, enquanto a gente tiver alguma estrutura familiar, pelo menos, a igualdade de oportunidade vai ser só formal, porque se não precisar algum tipo de resultado, pelo menos numa sociedade que tem algum tipo de estrutura familiar, você nascer numa família mais estruturada tem uma vantagem enorme, etc. Mas aí a gente pôs os pontos, a gente conseguiu clarificar os pontos de debate. Eu acho que isso é uma grande... E aí, minha preocupação é que às vezes você não consegue identificar nem por que as pessoas divergem. Não é claro. Então, tentar fazer isso, eu acho que é um exercício interessante. Professor Reinaldo, diagnósticos socioeconômicos, socioterritoriais da criança e do adolescente, etc., servem para nortear discussões sobre políticas públicas a serem implementadas. Isso tanto para a garantia como para o ressarcimento de direitos violados. Considerando isso e as diretrizes das políticas expostas na Constituição Federal e a ECA, Estatuto e o ECA, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os diagnósticos como avaliação pragmática, podemos inferir que a utilização dessa metodologia, dependendo de quem executa, contrata, também pode ser aplicada como modelo ideológico? Se sim, então podemos dizer que é muito tênue na prática a diferenciação desses modelos? Quem está perguntando é Thelma. Cadê ela? Evidentemente, quando a gente vai para o mundo prático, eu concordo, nem sempre é tão claro fazer essa distinção. O exercício é esse. É evidente que quando a gente faz política pública na prática, tem um monte de coisa, tem um monte de restrição que são dadas. Por exemplo, tem legislação, tem a lei, etc. Agora, a gente, numa sociedade, tem que cumprir as nossas leis, mas a política pode caminhar para mudar essa legislação.
A gente pode mudar a lei, a gente pode fazer um monte de coisa. A questão que move, eu acho que esse é o que move. Eu tenho um problema do estatuto. O estatuto já é também uma regra colocada na sociedade. Deixa eu tentar pôr de outra forma. Se um avaliador pragmático fala assim, qual o problema? Esquece todas as leis. Qual o problema? Aí depois a gente vai pondo, olha, não dá para fazer isso porque tem uma lei, então o caminho é mudar a lei. O que eu proponho como avaliador, primeira coisa é qual o problema? Depois pensar a mudança. E a mudança pode caminhar, tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição, pode caminhar de várias formas, tá certo? Eu acho que esse é o caminho. E pode chegar à conclusão, até pragmaticamente, que está muito difícil. Vamos partir para outro problema, que esse aqui tem um resultado que a gente não é tão grande, e a questão de conveniência talvez já perder muito tempo e avançar. Então isso eu não discuti aqui, mas na vida prática, qualquer coisa vai ter que levar isso. Mas para orientar o pensamento, se você quiser, o modelo pragmático é qual o problema? E o que a gente pode fazer para arrumar? E você tira todos os problemas reais. Aí depois a gente vai pondo eles, né? Porque a gente em uma hora tem que fazer uma aterrissagem. Mas é um caminho de exercício mental para fazer política. Tá? Eu acho que isso que às vezes falta desse caminho. Agora a pergunta do Duarte, cadê o Duarte? Qual o sistema ideal de política pública se o pragmatismo predomina sempre? O modelo do Ceará é pragmático ou ideológico? O modelo do Ceará do quê? De educação? Educação e saúde. De Porque educação. ela é bem parecida com educação e saúde. Tá. Acho que o Pragmatismo. Quer dizer, eu acho que um modelo real, predomina. um modelo real de saúde, de educação, ele não é nem pragmático nem ideológico. Quem são pragmáticos e ideológicos são as pessoas que defendem a implementação de políticas, que defendem as mudanças. No sistema ele não é nada, né? A ideologia está na cabeça. Se as pessoas que o fizeram são ideológicas ou pragmáticas, eu precisaria voltar na história e ver como é que foi colocado. No caso do Ceará, eu conheço até conheço um pouco as pessoas que participaram disso desde Sobral. Pessoalmente, Maurício, conheço eles pessoalmente. Eles são muito pragmáticos. A Isolda é muito pragmática. Então, eu não conheço a história toda deles, então eu conheço essas pessoas pessoalmente, eles são muito pragmáticos. Acho, mas eu não teria segurança de recontar a história toda, mas pelo que eles me contam E eles ainda vão para o pragmatismo, vão avaliando e mudando, Isso. melhorando. E assim, foram pondo, foram mudando política, tentando, tirando. Eles não tinham um desenho ideal de. Não. Pragmatismo total. Mas eu estou falando isso não por causa do modelo lá, porque eu simplesmente conheço as pessoas pessoalmente. Legal. E eu estudei lá no pragmatismo. Que bom. Estudei lá no pragmatismo. Participei lá, ativamente, Legal. como aluno. Olha, tem uma pergunta aqui que se for jogar em passar, você vai perguntar. Pode ver. Não tem nada. Não. Isso. Morre não, morre você. Sobre o PT, o discurso do PT, não sei o que, fala se coitado. Pode fazer. O Ciro disse que o PT tem um discurso de esquerda, mas ao governar ele é de centro-direita. Como você vê essa fala do Ciro? Luiz Ricardo Félix, quem é? Vamos ver se você quer responder isso? Eu acho que eu posso responder. Na minha posição, eu acho que isso é um pouco fora. Eu acho que o PT é um partido de esquerda. Não quer dizer que todo partido. Pode ter, dentro do partido de esquerda, pode ter várias matrizes. Veja, pega, por exemplo, eu posso ter uma esquerda mais ideológica. Se você concordar com a minha divisão de esquerda aqui, que é do BOP, na verdade, de a igualdade. Agora, então nós estamos de esquerda. Olha, a igualdade, temos os mesmos valores. Mas a condição da sociedade pode ser outra. Claramente, os bolcheviques, lá, Lenin e tal, era uma postura de esquerda.
Mas era totalmente ideológico. Eles achavam que iam construir uma sociedade baseada no planejamento, o blueprint, né? Como chama isso? A planta da sociedade, que nunca foi feita. Aquilo é extremamente ideológico. Eu realmente estou fora disso. Mas eles eram uma doutrina de esquerda. Quando você vai para... Agora, eu me acho uma pessoa de esquerda. Os ideais de igualdade que eu acho que eles tinham também, eu não tenho. Só que o caminho é outro. Então, dentro da esquerda vai ter uma divergência enorme. Tá? Então, eu acho que o PT é um partido de esquerda. Agora, não sei se o PT é... O Lula é pragmático, eu acho, mas tem uma ala dentro do PT que não é tanto. Na verdade, qualquer partido, e o PT... Eu trabalhei com o PT 7 anos, 2 anos na Fazenda, 5 anos, não sou do PT, tá? Mas eu trabalhei no governo, e tem grupos muito mais ideológicos, grupos mais pragmáticos, dentro do próprio partido. O Lula acha uma pessoa pragmática, mas nem todos, tem pessoas muito mais ideológicas lá dentro. Não respondi tudo, mas deu uma fugidinha. Como debater com alguém que não respeita a regra do jogo? E como debater com falsos ideológicos quando utilizam ora pragmatismo, ora ideologia na conveniência? Queiroz, cantando Queiroz. Opa! Como é que é a primeira? Como debater com falsos... Não, a primeira é como debater com alguém que não respeita a regra do jogo. Ele falou que seriam os bolsonaristas. Depois, como debater com falsos ideológicos, eles seriam os petistas. Esqueci de falar no PT. Tá. Não, mas assim, primeiro, o debate com pessoas, se você entender a regra do jogo democrático, é isso? Ou qualquer... Eu falar a regra do jogo, por exemplo, que você falou do bolsonarista hoje, é muito mais ideológico, né, quando você vê o conservadorismo, do que pragmático, algumas coisas. Vai contra a economia, Veja, eu acho que tem duas coisas no bolsonarismo. Primeiro, que ele tem uma postura ideológica, concordo. O que eu estou chamando de ideológico aqui. Mas eles são mais que isso, eles são não democráticos, na minha opinião, eles estão fora do jogo. Eu posso ter pessoas que têm uma visão mais ideológica e aceitam a regra democrática. Então essas a gente tem que debater. Tá? Eu acho que a gente deve debater com eles. E eu acho que é difícil identificar isso. Olha, na verdade você tem uma sociedade já pré-estabelecida e o debate tem que ser via regra. Porque não adianta, ele não vai aceitar. Se ele não aceitar a tua regra, o que você pode fazer é deixar ela clara. Ó, nós temos uma divergência que eu quero melhorar, isso daqui melhora. Se vai ser o melhor, o ideal, não sei. Mas é assim que eu acho. Você quer construir esse ideal, você tem que mostrar que ele é melhor, etc. Eu acho que... Agora, o ser ideológico não significa ser antidemocrático. Tá? Então, acho que com essas pessoas nós devemos. Debater com pessoas antidemocráticas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque eles não aceitam um mínimo de civilidade. Eles falam assim, você é de esquerda. Exatamente, como sair disso? O nosso prefeito aí, ó, vai instalar o pragmatismo progressista. Ouviu? Fala pra ele aí. Está aqui. Progressista. Eu acho. Online, hein? A gente pode ter aula online. Agora, e o debate... Progressista. E o debate na prática Ele vai instalar aqui, ó. Em São Paulo. É o futuro, Duarte. E o debate na prática, ele tem interesses obscuros que eu tirei aqui da discussão aqui, mas eles identificar é difícil. Mas esse é o trabalho de quem entra na política, não quem faz pensamento, não é filósofo político, isso é um político do dia a dia. Isso que tem que... Professor, aproveitando o pragmatismo aqui que o nosso amigo aqui falou, o senhor falou do QT, eu concordo plenamente com o senhor, até hoje estive aqui durante o dia conversando com a Nilson, né? Impressionante a força do PT no que em São Paulo, né? Vamos seguir as perguntas, né? Escreve a pergunta porque não dá para ouvir que está em casa. Ninguém escuta lá. Olha lá. Está em casa, não consegue Vamos ouvir. discutir aqui no 30,
Vamos lá, é possível. Bom, é uma pergunta que você já respondeu. Eu estou lendo aqui, mas você já respondeu, tá? É possível um modelo de política pública onde o pragmatismo o ideológico e o ideólogo estejam paralelamente no mesmo alinhamento das políticas públicas? Acho que é um pouco o que você respondeu agora. Tá? Tem uma aqui: como lidar ou discursar sobre direitos humanos sob um modelo pragmático de avaliação? Se possível, exemplifique. Quem fez essa pergunta? Que não está assinado. Você. Teu nome é? Eu sou o Diego. Diego, conheceu. Deixa eu... O que eu estou chamando de modelo pragmático é um princípio filosófico de como conduzir, de como a gente se conduzir no debate sobre política pública. Só um negócio, a gente encerrou as perguntas. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui é uma forma de condução. Tá? Evidentemente, nós podemos concordar, olha, com o pragmático vai ter muita discordância. Sobre direitos humanos, eu acho que é uma discussão de valores. Grande parte do que é direitos humanos? É alguns princípios que eu acho fundamentais para o ser humano que a gente devia ter como direito das pessoas. Tá? Então, é uma norma, a gente vai lá, tem normas internacionais, colocar isso. Então, a política pública é como desenhar a política pública que respeite os direitos humanos. E ela vai estar nos seus critérios de avaliação. Se você acha que ela está desrespeitando, você elimina. Isso não separa ideológico de pragmático, porque nós podemos ter os mesmos princípios de valores sobre direitos humanos e eu tenho uma visão de política pública mais ideológica e você mais pragmático. Tá? Isso não faz distinção do que eu discuti aqui. Fundamental, na minha opinião, respeitar, mas isso são meus valores. Eu acho que, pelo que você perguntou, não sei, mas isso não vai... Eu posso ser um cara que tem uma avaliação ideológica, manter esses valores, ele pode ter uma posição pragmática e manter os mesmos valores que a gente... Tá? O que eu estou fazendo é uma coisa muito mais restrita, como a gente deve conduzir a... Porque para as pessoas fora, o que interessa são as políticas públicas, na verdade, principalmente para município, prefeitos, tá? É esse o debate do dia a dia. Então a gente eu estou trazendo para refletir uma conduta de como a gente pensar a política pública. E eu tento defender que se a gente adotasse um modelo mais pragmático, acho que a gente avançaria mais. E tira da gente ter uma postura mais à esquerda, no sentido de defesa de igualdade, dos direitos humanos. De que forma a avaliação tradicional de políticas públicas, eficácia, eficiência e efetividade, se cruza com a avaliação com a lente, né, proposta por você, pragmatismo versus ideologia? Elas coexistem? Pergunta da Bárbara. Da Bárbara, sério. Bem, eu dei aula de avaliação de política pública, que a literatura chama de avaliação de política pública, eu estou chamando aqui, na verdade, de avaliação de impacto. Se você fizer um curso de avaliação de política pública, vai ter um monte de coisa estatística lá. Então, como que faz um grupo de controle? O que você vai fazer? Comparar um grupo que sofreu intervenção com um grupo que não sofreu intervenção. E a questão é como, se você não fez avaliação, se você não fez aleatório, como é que você resolve. Tem livros e livros disso. Tá? A avaliação de impacto ela tem muito mais importância se você adotar um modelo ideológico, um modelo pragmático de avaliação. Porque ela é o mundo onde ela faz sentido. Que a avaliação de impacto, veja, ela só consegue explicar coisas eu fiz, eu mudei o tamanho de sala nas escolas, melhorou o desempenho aqui. Toda avaliação é coisa menor. Tá certo? Agora eu falo assim, eu vou montar uma sociedade socialista, tiro para o mercado e eu não tenho a menor ideia como vai ser isso. Não tenho a menor ideia. Pode ser que dê certo, mas eu não sei. Tá? O que eu estou falando, quando você toma uma postura pragmática, vamos construindo aos poucos, vamos melhorando, com base nos nossos valores. Só passar, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para você fazer. Eu vou ler 3 perguntas aqui que fizeram, mas acho que você já respondeu as 3. Uma é do Lauro: Estado forte estruturante versus Estado mínimo ideologia, versus Estado mínimo. Ideologias, mas na execução não pode ser pragmático. Acho que você já respondeu isso, né? Eu quero
Quer responder? Então vai lá. Então, vamos lá. Porque, eu acho assim, Estado forte, Estado mínimo, são todas posturas ideológicas. Tá? Então, eu estou construindo o ideal de como tem que ser o Estado nesse mundo. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, eu não quero saber de Estado mínimo nem de Estado máximo. Agora, para melhorar a educação, não ser por Estado melhor, se melhorar o voucher ou coisa, por uma OS melhor, põe ela. É isso que eu estou propondo. A gente abandonar esses nossos ideais, essas construções ideais. Principalmente quando a gente não consegue. Agora, evidentemente, fazer política pública sempre existe algum experimento. Porque, por exemplo, você nunca tinha feito. Alguma vez tem que fazer a primeira vez. Então você tem um experimento. Então o que eu estou propondo é fazer experimentos menores e controlados. Se der errado, volta atrás. E assim a gente vai caminhando. Então, Estado máximo, Estado mínimo, reconstruir ideais. Eu estou querendo construir, identificar problemas e somos de esquerda se nós acreditamos que a desigualdade tem uma centralidade, a questão da igualdade e desigualdade tem uma centralidade no debate. O método pragmático pode, além de especificar o ponto de divergência, ajudar a encontrar um ponto de convergência para facilitar o debate entre antagônicos? Acho que a gente... Tem antagônicos dentro do modelo. Nós temos um modelo pragmático, nós discordamos como funciona o mundo, tem antagonia dentro do modelo. Agora, antagonia entre modelos diferentes, pode ser que a gente, pelo menos, marcar qual a diferença. Eu acho que às vezes é isso, marcar. Olha, na verdade, você tem um teu critério de avaliação, você está construindo um mundo e tal, eu acho que você é pontuar essa diferença. E defender, se vocês concordam, que construir um mundo a partir de uma postura mais pragmática e mais construtiva. Pelo menos menor risco. Tá bom. Então, olha só, o modelo pragmático é um modelo experimental de correções de metas, isso que você acabou de falar agora há pouco. Esse modelo só é aplicável em sociedades democráticas, sensíveis a segmentos injustiçados. Não sei, eu acho que pode ter uma sociedade autoritária ter ter um método de mudança pragmática, pragmática não, pontual, na margem. Acho que não teria nenhum problema. A China não é democrática e tem políticas pragmáticas. Isso. Você pode ter no sentido de você tem um sentido de avançar aos poucos. Acho que não tem contradição. Tá? Eu parti do princípio de ter uma... Só que não é que lá o mais difícil é que não tem um debate tão claro assim, porque ele é restrito. Eu estou pensando numa sociedade que tem aberta para todo tipo de debate. Mas, tem debates, mas algumas posições são tiradas, né? Agora eu guardei pro final a mais cabeluda. Cabeluda não acho, mas acho que é uma pergunta boa que pode dar um caldo bom aqui para a conversa. Quem é o Rodrigo? Foi o do Rodrigo. Entre 2003 e 2013, houve progresso socio-material no Brasil. Contudo, boa parte dos brasileiros beneficiados não vincula, ele assumiu ou não exatamente, não vincula tal ascensão socioeconômica a um ideal de sociedade menos desigual. Ao contrário, materialmente pragmáticos, muitos desses beneficiados rejeitam o valor de justiça social. A pergunta: como impedir que o modelo pragmático, imediato e simples não seja considerado utilitário, frio e alienante? Então, eu acho que esse é o discurso que... o discurso é esse. Se eu fosse adotasse o modelo ideológico, a crítica pode ser feita: olha, você vai fazer só mudanças pequenininhas, etc., e vai demorar para chegar no lugar
Esse é o discurso de uma revolução mais dramática. Só que os riscos são enormes. São enormes de você pôr uma coisa que você não tem nem noção. Veja, uma sociedade, a gente pode achar o mercado bom ou ruim, um monte de coisa, mas ninguém inventou aquilo. Tá? Eu sou economista de formação, ninguém inventou o mercado. Tá? A sociedade demorou. Agora, eu achar que eu posso acabar com isso, fazer uma outra, construir uma sociedade de um grau de complexidade, eu consigo fazer tudo, é uma loucura, pode dar ali como teu problema. Agora, isso não significa que eu não posso entrar, corrigir por o Estado. Veja, você pega o discurso da esquerda, todas tinham a ideia da desigualdade, que a sociedade de mercado teria problemas, etc. Todos tinham diagnóstico. Uma corrente falou, bem, a gente muda se a propriedade privada e o mercado, a gente acaba com ele. Constrói uma sociedade do projeto. Esse foi o experimento socialista. Mas teve na Europa Ocidental, teve uma outra corrente esquerda que falou, não, a gente vai ir melhorando tal e sai de social-democracia, que ela é muito mais do que mais compatível com o que eu estou dizendo do modelo pragmático. Então, a gente vai reformando, vai combatendo, em vez de trocar tudo de uma vez para o outro. Tá? É tentador o discurso, às vezes, do modelo ideológico, de fazer, desde que você acredite que eu tenho, se eu falo que eu tenho a receita da boa sociedade, e você acredita que eu tenho, então fica mais fácil, a gente segue ela. O problema é que a gente pode não ter, a gente nem tem como julgar isso que eu estou dizendo, nós não temos método. A ciência não, todo teste científico, não dá para falar, a ciência não tem como testar se mercado é melhor que Estado, não tem como fazer isso. Todo teste científico eu faço X, causa Y. É teste de causalidade, ciência é assim. E eu posso testar coisas desse tipo. Relativo, né? Definitivo. E é isso, ó. Eu dei o remédio, melhorou a coisa. Eu fiz o coisa. Os testes são assim. O mercado é uma entidade ou alguém é dono do mercado? Isso. Tem que definir primeiro isso. O John Kenneth Galbraith, no livro dele, A Era da Incerteza, ele afirma que criaram o mito mercado, mas quem manda são as grandes empresas. Bom, o governo, América do Norte, ONU, OTAN, são os interesses das grandes empresas. São os grandes players, né? Eles chamam de mercado. É O mercado. não é uma coisa própria, não, tem dono. A banca manda no mercado. Tem grandes Está jogadores. Né? definido quem manda. No linguagem de mercado são os grandes players. Tem grandes jogadores. Então, Não é mercado. É um governo direto. Bom, Reinaldo, então, muito obrigado, foi ótimo, a gente queria te agradecer. Não. O assunto aqui, na verdade, foi para, quer dizer, a palestra foi muito boa, logicamente, mas é para colocar uma minhoca na cabeça de vocês, certo? Só um minuto, peraí. Semana que vem, nós vamos ter uma